o Pedrinho, e ele está ficando cada dia mais sozinho. Sozinho, ele errou de novo, porque ele não tem propriedade de me excluir do grupo da Sempre Vasco, que ele está muito soberbo, muito metido, muito de nariz em pé, uma demonstração gigantesca de ingratidão, e uma demonstração muito grande também de que o poder modifica as pessoas. Vamos ver quem é que sai ganhando nessa queda de braço. Não queira, enfim, me ter como inimigo. Porque eu sei de tanta coisa, mas de tanta coisa, vocês iam adorar saber. Principalmente aqueles que não gostam do Pedrinho. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, ou o vídeo para o canal, para você entender por que esse Vasco está fadado ao insucesso, por que o Vasco está acabando. Egoísmo, luta pelo poder, vaidade, dinheiro, muita ambição de gente que quer cargo, emprego, negócio, grana, empresários, tudo isso aí você vai ter um resumo agora, porque eu vi um trecho de uma live do Edmundo agora e eu vou trazer para vocês aonde ele joga tudo no ventilador. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Usa o seu hype se você ainda não usou, toda semana começa com 3 hype, já deixa o hype nesse vídeo para ele ser indicado na plataforma, dá essa força, dá essa moral, tá? Olha, a Sempre Vasco é um grupo que foi criado pelo Edmundo e o Júlio Brandt, né? Aí que trouxe o Pedrinho, trouxe o Felipe, trouxe vários outros agentes da política do Vasco para dentro desse grupo, né? E aí você vai entender, olhando o que acontece na Sempre Vasco, por que o Vasco está nessa draga. Eles traziam uma ideia de que queriam combater o Eurico e a maneira que o Vasco era tratado como gestão como Eurico, ultrapassada, de interesse, de cabide de emprego, de sacanagem, enfim. Aí eles prometiam uma gestão tecnológica, uma gestão do futuro, uma gestão profissional e não ganharam as eleições. Quando ganharam as eleições, houve um rompimento com aquela situação do Campelo, que o Campelo ganha na Lagoa e descobre que o Júlio Brandt estava traindo o Campelo com o Felipe e indo para a Europa atrás de contratar jogadores, sendo que o Campelo seria vice-presidente de futebol, uma coisa assim. Inclusive o Campelo vai estar hoje numa live lá no Fala Vascaíno com o Aquiles e eu vou perguntar de novo para o Campelo sobre essa situação. E aí o que acontece? Há um rompimento, o Campelo dá passa a perna no Pedrinho com o apoio do Carlos Leite, que era empresário do Vasco, que não gostava do Edmundo. Olha a política do Vasco como é que era. E aí que o Edmundo vivia ameaçando o Carlos Leite foi e avisou pro Campelo, ó, você tá tomando uma pernada, e aí o Campelo se estruturou junto na Lagoa e conseguiu dar, né, um tombo no Brandt e entrou. A Sempre Vasco já tomou o primeiro tombo aí. E aí na outra eleição que o Levin chega como um candidato, com um projeto que viajou, procurou empresas, que fechou com empresários e tudo, eles conseguem, ali aos 45 do segundo tempo, com uma liminar arranjada em um expediente fora, né, do que era legal, interromper essa eleição e tomar essa eleição do Levin esse ano e dar ela no colo do Jorge Salgado, porque eles não ganharam de novo. Aí eles colocam o Salgado como presidente, apoiam o Salgado dentro do conselho, apoiam a venda do Vasco para 777. Estou falando do grupo do Pedrinho, do Felipe, do Edmundo, de todos eles aí, o grupo amarelo. E aí depois, com uma nova eleição, o Salgado, ele já não tinha poder para poder ser reeleito, estava muito queimado por causa de rebaixamento, permanência na segunda divisão, o clube em frangalhos de propósito com o seu Adriano Mendes, que disse que o Vasco tinha que estar na segunda divisão, tinha que derrubar, tinha que fazer o Vasco estar numa situação desesperadora para poder vender às pressas. Foi o que eles fizeram, o plano foi esse. E aí esse processo queimou o filme do Salgado, do Osório, enfim, tudo aquilo que a gente viu, aquela novela que a gente viu nas eleições. Eu estou fazendo um resumo aqui para quem não acompanhou essa novela, né? Então, o Salgado, ele viu que ele ia perder as eleições e que se a oposição entrasse, a primeira coisa que ia fazer era romper com a 777 e expor tudo que fizeram de negócio. O que ele fez?
apoiou a entrada do Pedrinho como presidente para manter a 777 e manter debaixo do tapete toda a sujeira que fizeram no Vasco. Só que quando o Pedrinho entra e começa a revelar os podres, a bater de frente com a 777 e usa mais uma vez o judiciário para desfazer uma SAF, que é a única SAF no Brasil que foi desfeita foi a do Vasco, para tirar o comprador, né? Aí o grupo do Salgado, que era o grupo roxo, começa a detonar o Pedrinho nas redes sociais, pedindo, pelo amor de Deus, para o Vasco ser revendido. Visto aí o Vitor Roma, todos os outros que estavam nessa gestão, né, que era a gestão do Salgado, que começaram a detonar, rompendo com o Pedrinho. Pedrinho que tirou a 777 e disse que está investigando aí a gestão Salgado e a venda do Vasco, né? Pois bem, agora o grupo do Pedrinho, por causa de poder, a ambição que eu falei, ele está rachado, está brigado. A gente já viu o Edmundo várias vezes detonando a gestão Pedrinho, deu uma amenizada quando arrumaram um emprego para o filho do Edmundo dentro do Vasco. Depois, arrumaram um emprego para o Felipe dentro do Vasco. O Felipe que botou o filho dele com um emprego na base do Vasco, ganhando um bom salário. Dizem que o salário do Felipe é um absurdo, viu? É um absurdo, né? E aí, agora, no comando da Sempre Vasco, ou no comando do Vasco, houve um racha de verdade entre o Edmundo e o Pedrinho veio em uma live botar tudo pra fora e fazer ameaças ao Pedrinho. Então, eu vou começar o primeiro trecho onde ele fala, eu apoiei, né, o Pedrinho, era o nosso grupo, a Sempre Vasco, né, mas ele tá ficando sozinho. O Felipe queria um emprego, ele queria um cargo, queria ganhar dinheiro no Vasco. Eu vi uma matéria aí uma matéria não, na coletiva, diz que ele falou que se ele tiver que ser técnico do Vasco, se ele tiver que ser diretor, se ele tiver que ser roupeiro, qualquer coisa, porque o Vasco pra ele é uma família. Eu queria uma família pra me dar o salário que esse cara tá ganhando pra ser diretor técnico / técnico interino do Vasco. Imagina quanto esse cara tá ganhando, aí eu tô aqui procurando uma família pra me adotar dessa maneira, né? Mas aí ele explica que o Felipe queria emprego e que o Pedrinho falava para o Edmundo em off que, olha, esse cara nunca vai ser técnico do Vasco na minha gestão. Aí o Edmundo já jogou essa no ventilador, porque o Felipe com certeza não sabe disso aí que o Edmundo vai falar. E ainda cita o Verratti e o Coutinho como queridinhos da gestão Pedrinho. Mas como presidente, ele tá sim, deixando a desejar, e eu não vou fugir da minha responsabilidade, já que apoiei em toda a sua campanha, estive ao lado da Sempre Vasco durante todos esses anos, apoiando o Júlio, agora apoiamos o Pedrinho, e ele está ficando cada dia mais sozinho. Sozinho não, porque ele tem o Felipe, né? O Felipe é seu fiel escudeiro, o defende com unhas e dentes, e não é à toa, por 2 vezes conseguiu o seu grande objetivo, que é ser treinador do Vasco, embora o Pedrinho tenha dito várias vezes para mim que o Felipe não seria técnico do Vasco na sua gestão. Mas como ele não tem cumprido a maioria das coisas que ele combina ou que ele fala, então está explicado aí o porquê do Felipe estar à frente do Vasco. Acho até que nesse jogo contra o Palmeiras a estratégia foi muito bem armada, e é sobre ela que a gente vai falar, né? Porque os 2 jogadores mais badalados, mais importantes, mais protegidos pela gestão do Pedrinho são Verratti e Felipe Coutinho. Verratti porque sempre que pediu aumento foi atendido pelo presidente, e o Felipe Coutinho porque exigiu a vinda do Souza e do Alex Teixeira e prontamente foi atendido. Então, eu não sei se foi uma estratégia do Felipe em tirar esses 2 jogadores para que o time ficasse mais competitivo, talvez seja essa palavra, ou se de fato os 2 estavam desgastados mesmo. Nesse trecho o Edmundo vai jogar outra M no ventilador, que é o conflito de interesses de empresários que trazem jogadores para o Vasco. Lembra da notícia que saiu do Fernando Diniz, que estava tudo acertado, o Vasco quer o Fernando Diniz já deu sim para o Vasco, que o que estava pendente era só a situação, a base salarial, a situação financeira, a pendência era só a questão financeira. Pois o Edmundo traz uma outra versão afirmando que não é isso, tá?
o problema é muito mais além de só a questão financeira. Inclusive, diz que a primeira pedida do Fernando Diniz foi de R$2 milhões e que o Vasco tentou a menos de 1 milhão e estão tentando um meio termo para fechar com o técnico Fernando Diniz. Eu já tinha até, num vídeo eu trouxe aqui essa situação de técnicos cobrando 2, 3 milhões de reais, e aí depois vão para a coletiva dizer que o futebol brasileiro vai parar porque jogadores estão caros, salários de jogadores estão absurdos, trazer jogadores de time, jogadores medianos estão custando muito caro, só que eles, treinadores, não falam como estão superfaturados ou supervalorizados também, né? O treinador aí que recebe menos de 1 milhão tá difícil de achar no mercado. Mas enfim, voltando ao que o Edmundo disse, ele fala que não é isso, não é só a questão financeira, é que o Diniz está exigindo contratações. E para essas contratações acontecerem, o empresário do Diniz, o Bertolucci, teria que ficar à frente dessa missão na próxima janela. E isso já estaria incomodando empresários que são parceiros da gestão. Ele cita 2 lá, o Teteu e o Paulo Pitombeiras, né, que são empresários que estão trazendo jogadores para a gestão Pedrinho. E aí tá rolando um entrave por causa dessa situação. Então vou colocar aí o Edmundo falando que já passou da hora de anunciar um técnico para dirigir o Clube de Regatas Vasco da Gama. Não acho que nesse momento sejam as bases salariais que estejam atrapalhando esse acerto final. Acho que tem mais coisas atrás disso aí. Acho que a exigência de algumas contratações, o Juliano Bertolucci que fique à frente dessas contratações, e aí vai esbarrar nos parceiros que o Vasco tem hoje, né? O Teteu, o próprio Paulo Pitombeiras, que são os empresários que o clube efetua todas as suas negociações. Então, acho que já passou da hora, né? Já passou da hora do técnico ser anunciado. Presta atenção que nesse trecho vai rolar a primeira ameaça do Edmundo ao Pedrinho, tá? Ele disse que o Pedrinho excluiu hoje ele do grupo da Sempre Vasco, né? E ele tá muito puto por isso, porque ele fala que foi ele que levou o Pedrinho para o grupo, né? Ele que fez o Pedrinho participar do grupo, chamou o Pedrinho de soberbo, nariz empinado, falou que ele é ingrato, falou de ingratidão e que o poder muda as pessoas. Ele não quer que eu saiba o que está acontecendo dentro do Vasco. Há de fato um rompimento total, vamos ver quem sai ganhando nessa queda de braço. Eu adoro o Pedrinho, embora ele tenha errado demais comigo, e hoje errou de novo. Porque ele não tem propriedade de me excluir do grupo da Sempre Vasco. É um grupo que eu o levei para participar, então acho que ele está muito soberbo, muito metido, muito de nariz em pé, achando que é mais do que as outras pessoas só porque hoje ocupa a cadeira de presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma demonstração gigantesca de ingratidão e uma demonstração muito grande também de que o poder modifica as pessoas, porque não é e nunca foi esse tipo de pessoa que eu convivi. Mas tudo bem, provavelmente ele não queira que eu fique sabendo das coisas que estão acontecendo internamente lá do Vasco. Então, a partir de hoje, há sim, de fato, um rompimento total. Vamos ver quem é que sai ganhando nessa queda de braço. Enfim, aqui a live não é pessoal, eu não quero falar de mim e do Pedrinho. A live é para falar do Clube de Regatas Vasco da Gama, então eu pergunto para você, torcedor. Bom, agora o Edmundo vai fazer uma ameaça direta ao Pedrinho, né? O Pedrinho, que é esse cara que fica toda hora falando em honestidade, em caráter, em amor ao Vasco, né? O Edmundo dá a entender que tem coisas sendo feitas erradas no Vasco. E ele sabe de coisas, ele fala o seguinte, que conheceu o Pedrinho menino no futebol de salão, ajudou muito o Pedrinho, que era um garoto humilde e virou esse presidente, né? Que é uma decepção para ele, uma grande decepção, né? E aí ele fala que avisou várias vezes para o Pedrinho: não me queira como seu inimigo. Eu sei de muita coisa, mas tanta coisa, que quem odeia o Pedrinho, ou quem não gosta do Pedrinho, vai adorar saber. Edmundo. Para mim é uma grande decepção, de verdade. O menino que eu conheci no futebol de salão ainda, lá no Vasco, é completamente diferente desse presidente que hoje está à frente do Vasco. O menino que eu ajudei muito
quando em 96 ali começou a dar os seus primeiros passos como profissional, humilde, é bem diferente desse presidente que hoje está à frente do Vasco. Isso, para mim, é uma grande decepção. Mas não é pessoal, de novo, embora eu disse a ele por várias vezes, não queira me ter como inimigo. Porque eu sei de tanta coisa, mas de tanta coisa, que vocês iam adorar saber. Principalmente aqueles que não gostam do Pedrinho. Então tá aí o Edmundo, que foi expulso do grupo que ele ajudou a criar no Vasco, né? Decepcionado, atirando agora, mostrando ou expondo, e acho importante que os pingos sejam postos nos is, porque você vai lembrar que o Pedrinho largou um emprego estável na Globo, ganhando uma grana, e isso despertou, assim, a curiosidade de muita gente. Como é que você larga um emprego para viver 3 anos de Vasco sem ganhar absolutamente nada? E o Felipe entrou aí por causa de cargo e dinheiro, colocou o filho, né, próprio Edmundo. Então, você vê que nunca foi o Vasco. Nunca foi o Vasco. É um grupo formado por ex-jogadores que se dizem apaixonados pelo Vasco. Se puder ajudar o Vasco, tudo bem. Mas o foco não é esse. O foco é pessoal. O foco sempre foi objetivos pessoais. Assim foi com a venda do Vasco para 777, tá? Muita gente ficou rica com isso. Escritórios de advocacia, né? Gente que prestou assessoria, né? O CEO do Botafogo lá com o trabalho que prestou de transição da SAF do Vasco. Muita gente ganhou dinheiro por debaixo dos panos. Então tem que ser explicado o que o Edmundo está falando com relação a essas ameaças ao Pedrinho, e fica claro para o torcedor do Vasco por que a gente está nessa situação, né? É o poder pelo poder, é o poder pelo cargo, é o poder pelo emprego, é o poder pelo dinheiro, é o poder por status. Nunca vai ser pelo Vasco, nunca vai ser por amor à Cruz de Malta, ou a história que o Vasco fez, ou a paixão dos torcedores. Nunca. É ambição pura, no seu estado natural. Não queira me ter como inimigo.